Olá! O cientista alemão e judeu Albert Einstein dizia que o espírito humano precisa se sobrepor à tecnologia. Nesse nosso programa de hoje, você vai conhecer comigo uma iniciativa que trabalha nessa mesma linha de raciocínio, de que a tecnologia precisa unir as pessoas e transformar vidas. Você vai comigo até o bairro Pirambu para ver tudo isso de perto. Além disso, ainda temos dicas, entrevistas e muito mais. Tá a fim de conferir tudo isso? Então fica ligado que o nosso empreendedorismo social está só começando, hein? No programa passado, você conferiu como que a troca de produtos, serviços e mercadorias se tornou um aplicativo e chegou para salvar consumidores e empresários durante a pandemia. Entendeu que para empreender é preciso ter muito bom humor e muito jogo de cintura, além de dicas importantes para quem deseja em breve inaugurar o seu próprio empreendimento. Pensa rápido, qual bairro daqui de Fortaleza que tem um projeto focado no ensino de inovação e tecnologia para crianças e adolescentes que mais recebeu prêmios até hoje? Acertou se você escolheu o Pirambu. Aliás, cá pra nós, duvido que essa tenha sido a sua resposta. Agora, no nosso empreendedorismo social, você vai conhecer comigo um pouco mais sobre a Pirambu Digital, um projeto focado em ensinar inovação, computação e tecnologia para jovens, crianças e adolescentes do bairro que leva o mesmo nome. Tá curioso para conferir como tudo acontece atrás dessas paredes? Então, vem comigo. Quem está aqui comigo agora é a Valdênia, ela que é uma mãe de aluna, que eu queria que você me dissesse o seguinte, como é que tudo começou? Quando começou, eu não dei muito crédito, né, que a minha filha fosse capaz de aprender alguma coisa desse tipo. Ou seja, eu a subestimei, né? Eu a subestimei porque eu achava assim, que o projeto ia ser uma coisa básica. E no intuito, na verdade, era mais manter ela ocupada e não em casa e na rua, né? Não vou mentir. Então eu vim e consegui, e coloquei ela. Aí com o caminhar, né, da participação dela nesse curso, aí foi que onde eu vi o tanto que ela estava crescendo e o quanto ela estava me mostrando que ela estava aprendendo e estava conseguindo absorver. Que legal, e passar para frente. Eu fiquei, gente, nossa, não é só uma ocupação não, ela realmente está crescendo, sabe, como ser humano, como pessoa. E eu, nossa, depois de tudo eu fiquei, muito feliz e satisfeita de saber que eu tinha conseguido e que ela estava aprendendo. E não era só uma coisa para ocupar o tempo dela, não. É uma aprendizagem mesmo, de verdade. Que legal. Quais eram as mudanças que você via na Maiara, não é isso? Na Maiara dentro de casa. A concentração dela aumentou muito, né? A concentração, o interesse. Ela já tinha uma dificuldade já de se relacionar com as pessoas ao redor, entendeu? Ela não era muito comunicativa. E quando ela começou o curso, aí eu comecei a ver. Ela já, nomes de amigas que eu não ouvia em colégio, ela já começou a aparecer com nomes de amigas, já começou a aparecer com coisas diferentes, conversas diferentes, sabe? Coisas que eu, gente, agora eu que tenho que acompanhar ela, eu não tô mais conseguindo entender o universo dela. Eu vou tentar entender o que é isso aí. Ela já vem me falando uma linguagem que eu não conhecia e ela começou a me apresentar, né? Eu, como mãe, que sou mãe solteira e tenho toda essa carga de carregar e levar ela, pra mim foi super, sabe? Existem coisas que acontecem aqui durante a entrevista que nem sempre a gente consegue, porque eu gostaria muito de ter uma câmera bem aqui, assim, perto às vezes, para mostrar reações dos meus convidados, que por muitas vezes a nossa câmera, que está assim um pouco distante, não consegue pegar. Fico muito emocionada, sabe? Porque eles têm um reconhecimento muito grande com ela, sabe? Dão todo um suporte a ela, uma credibilidade. Eles apostaram nela onde eu não apostei, sabe? Ela veio para ocupar um tempo e, no entanto, ela está com crescimento, aprendizado. Coisas que eu pensava que eu nunca ia conseguir dar a ela, que ela nunca ia poder provar num universo desse, porque era além de mim, né? Não cabia em meu financeiro. E ela está provando disso. Muito, e ele está aproveitando muito. Que massa, Valdênia. Onde é que você espera ver a Maiara daqui a 10 anos? Nossa, eu espero ver a Maiara, assim, numa sala de escritório, assim, bem sucedida na vida dela, porque hoje eu creio que é capaz. Do jeito que você está falando, eu estou vendo que você está falando e já está materializando, você já está vendo as paredes, os quadros que tem no escritório. E você fazendo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir, Valdênia. Tudo bom, Maiara? Tudo bom. Explica pra gente como é que você chegou aqui no Pirambu Digital. Bom, eu já tô há 4 anos no projeto, cheguei com meus 9 anos de idade, parecia um bicho do mato. Não falava com ninguém, eu era super introvertida.
E quando eu cheguei, eu nunca pensei na minha vida, nossa, eu ia criar um jogo. Que foi o primeiro curso que eu fiz, que eu participei, assim, e esforcei mesmo. Aí eu iniciei o curso, comecei a fazer amigos, eu me soltei de um jeito que eu nunca pensei na minha vida. Foi uma experiência muito boa pra mim, isso abriu novos ares. Fui expor meu jogo na Bienal do Livro, fiz novos cursos, informática, jogos. Foi uma experiência muito, muito legal pra mim e eu espero melhorar mais nessa área. Que massa. Ó, pra você entender, mas ela já contou aí a história, né? A Mayara, aos 9 anos de idade, criou um jogo que saiu daqui, dessa cabecinha dela. Foi escolhido como o melhor jogo da Bienal. Eu não sei o que eu seria hoje em dia, porque ele foi basicamente a base da minha vida, foi onde iniciou tudo que eu sei fazer hoje, que eu pretendo fazer no futuro, então eu não sei o que seria de mim da minha vida. Mayara, se esse projeto mudou a sua vida, o que é que você pode dizer para todo mundo que está em casa, nesses tempos de pandemia, que não querem mais sair de casa, que estão só ligados, então, em televisão? Qual é o recado que você dá para eles? Bom, eu acredito assim, acredita, vai em frente, mesmo que você não tenha um sonho formado, tente experimentar novas áreas, abranger seu conhecimento, porque é muito, muito, muito interessante descobrir novas coisas. Mayara sensata. É ela. E é claro que para a gente falar sobre esse projeto, eu já imaginava estar nesse cenário aqui. Vou te falar uma coisa, minha mãe sofreu muito, porque quando eu era criança eu costumava desmontar todos os meus brinquedos eletrônicos para saber como é que tudo funcionava. Olha onde é que eu estou agora. Mãe, calma, eu não desmontei nada, quem desmontou tudo aqui foi o Fabrício, que está aqui do meu lado, que na verdade utiliza todas essas peças aqui para dar aula, não é isso, Fabrício? Sim. A criançada então acaba pirando, né, com tudo? Não, com certeza, até porque as crianças elas querem quebrar. E o intuito, não é o intuito, mas o normal, né, que é a norma dos pais, é dizer, olha, meu filho, você não pode quebrar. Então, ouvi muito isso, tá? E, então, a gente incentiva as crianças, mas quebrar de forma orientada, né? E a melhor forma delas aprenderem é errando, é quebrando e construindo novamente, que aí é onde ela vai realmente ter um aprendizado concreto. Perfeito. Fala pra gente como é que tudo começou e como é que o Fabrício chegou até aqui. Moradores do Pirambu se juntaram, depois de ter qualificado no IFCE, né, no então Cefet, montaram algo que, no entanto, a gente não sabia se era empresa, se era uma cooperativa, para prestarem serviços, né, ganharem dinheiro, mas também dar sua parcela de contribuição para a comunidade, que era fazer a inclusão digital. E nesse processo eu entrei como voluntário em 2008, né? Eu falei para o então presidente, dizendo assim, olha, eu não sei de nada, mas se você me der a oportunidade, eu tenho certeza que eu vou aprender. Né? Você entrou aqui sem saber programar nada, zero? Como eu falei para ele, não sabia nem apertar um parafuso, né? Realmente não sabia. Eu me graduei em redes de computadores e em 2013 eu assumi a presidência. E a gente sempre com esse foco de prestar serviços, então a gente presta serviço de suporte, service desk, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, né? Consultoria também na área de tecnologia. E uma parte do lucro desses projetos, depois que a gente remunera todo mundo, a gente mantém os nossos projetos sociais, que a gente sempre fez com recursos próprios e com recursos de parceiros, né? Sempre parceiros pontuais, a gente tem que ressaltar isso, para fazer essas nossas ações. E essa galera daqui do Pirambu está se garantindo muito, no entanto, olha só a quantidade de troféus aqui que essa galera já ganhou, o que mostra que o projeto veio para ficar. Aliás, um projeto que já começou nos idos dos anos 2000 e que vem até 2020 e que sobrevive a uma pandemia, meu amigo, é um projeto de respeito e que você precisa sim respeitar, entender e apoiar, tá? Mande pra gente, nem que seja a sua energia positiva. Fabrício, pra gente acabar aqui essa nossa entrevista, eu acredito que o Pirambu Digital é um projeto de empreendedorismo muito bacana. Sim. E que ensina todas essas crianças a empreender. Empreender também no fato de gostarem mais de si, gostarem do trabalho que fazem, acharem que são capazes. Qual é o recado que você dá para quem está assistindo a gente e que quer empreender, meu chapa? Eu sempre falo que empreendedorismo é como você pular de paraquedas. Nem todo mundo tem coragem de pular de paraquedas. Ou seja, eu tenho que me arriscar, eu tenho que pular, mas eu tenho que saber que eu tenho alguma segurança. E nós,
damos essa segurança para essas crianças. A grande maioria dos cooperados, dos mais de 250 cooperados que já passaram aqui no nosso espaço, hoje eles empreendem, porque nós conseguimos dar essas ferramentas para eles, a gente consegue melhorar a autoestima e a perspectiva de futuro. A gente mostra para todos os cooperados, e principalmente todas as crianças hoje, que você pode ser o que você quiser ser. Basta sua dedicação, basta o seu empenho e nós damos as ferramentas e os meios para todos os cooperados, todas as crianças e todos os alunos se desenvolverem aqui conosco. Nosso empreendedorismo social já vai fazer um pequeno break, mas antes da gente ir para o intervalo, tem pergunta para você e essa pergunta tá bem difícil, tá? Mas quem sabe com um pouco de pesquisa você não vai saber responder. Diz para mim, quantas ONGs existem em todo o mundo? Você sabe responder? Bom, as opções já estão aqui na tela para você. Seria a opção A, cerca de 100 mil? Seria a opção B, cerca de 10 milhões de ONGs, ou então seria a opção C, cerca de 5 milhões e 600 mil. Sabe responder? Acha fácil mensurar? Depois do intervalo eu já volto com a resposta certa. O empreendedorismo social não pode parar, fica aí que a gente volta já. Nosso empreendedorismo social já está de volta e antes da gente ir para o intervalo eu fiz uma pergunta para você que já está aqui na tela. A pergunta era quantas ONGs existem em todo o mundo? Acertou quem escolheu a opção B. São cerca de 10 milhões de ONGs em todo o planeta Terra. E muitos desses trabalhos são focados na melhoria das comunidades e também no empreendedorismo social. Mas você quer saber? O melhor mesmo é você se associar a um pequeno desses trabalhos e assim mudar a vida de toda uma sociedade que está bem próximo de você. No nosso empreendedorismo social, a gente está sempre trazendo dicas importantes para você quando o assunto é empreender. Por isso, vamos agora falar com mais uma fera desse assunto para saber quais são as dicas, quais são os conhecimentos que ele vai passar para você agora. Quando a gente fala em empreender, tem muita gente que acha que, na verdade, isso significa ter que inventar uma nova roda, ter que descobrir o fogo mais uma vez. Será que é assim? Será que aquele que quer empreender, que quer montar o seu negócio, precisa imaginar, criar e materializar algo que ninguém nunca fez? É isso que a gente vai saber agora com o meu convidado desse nosso bate-papo, que é o Alexandre Holanda. Ele que é professor de graduação e pós-graduação, mexe com inovação, marketing digital, ou seja, você é o cara para responder isso. É isso, Alexandre? Bom, o que eu posso dizer para vocês é, em relação à inovação, acho que é uma pergunta muito usual hoje do que é inovação e por que inovação tem que ser falada junto com o empreendedorismo. Existe uma diferença muito grande em ser empresário e ser empreendedor. Sim. E acaba também muito que a palavra empreendedor está um pouco na moda, tanto quanto a palavra inovação. Acho que nesse período que a gente vive, cada vez mais se fala em se reinventar, em se ressignificar a existência ou um negócio. E aí a gente precisa entender que ser empreendedor basicamente não é abrir um CNPJ. Eu gosto sempre de dizer que empreendedorismo tem muito a ver com execução e com mentalidade. Mas não aquela mentalidade de uma autoajuda superficial, mas sim uma mentalidade de você usar um pouco da técnica, da ciência, para desenvolver soluções. E aí entra exatamente essa questão do empreendedorismo inovador. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não pode falar de empreendedorismo mais hoje, porque a gente não vai abrir mais uma padaria, mais uma farmácia, mais um comércio. A gente precisa entender que empreender tem a ver com criatividade e tem a ver com inovação. Quando eu começo a causar algum impacto, quando eu consigo gerar valor, e aí a gente está falando de inovação. Certo. Então, normalmente, a gente pode dizer que criatividade está muito associada à pessoa física, ou seja, a gente desenvolver algo que é inerente à nossa existência, ou seja, a criatividade é algo próprio do ser humano. Certo. Então, você às vezes pode achar que não é criativo, porque não fiz publicidade, não fiz jornalismo, ou então a pessoa pode não se sentir criativa, mas a criatividade está na nossa essência, é só você ver as crianças. Então, quando a gente falar de empreendedorismo, a gente tem que sempre estar ciente que tem o lado do criativo, o brasileiro é muito criativo e é muito empreendedor, mas aí existe um desafio. Como nós podemos ir também para o Brasil, está no ranking entre os países mais inovadores. Então, quando você olha essa empresa inovadora, porque na verdade são pessoas criativas que estão lá, é um potencial criativo que está sendo devidamente explorado,
e aí a gente pode falar de inovação, ou seja, gerando valor. É o seguinte, a gente está sempre fazendo matérias aqui para o nosso programa, mostrando atitudes empreendedoras e principalmente quem empreende socialmente aqui na nossa cidade. E fazendo algumas enquetes, digamos assim, no meio da rua, perguntando para as pessoas o que elas acreditam que possa ser a palavra empreender, né? Ou que faz um empreendedor. Muitas acham que isso está única e exclusivamente ligado àquelas pessoas que trabalham com informática. Pessoas que montam aplicativos, pessoas que têm uma startup. Explica pra gente o que é uma startup e que ramo de empreendedorismo é esse? Legal. Quando a gente fala de startup, o que é uma startup? É uma empresa, um conjunto de pessoas que está em busca de um modelo de negócios que seja viável. Então, quando a gente fala viável, tem a ver com sustentabilidade financeira, ou seja, que gere resultado, que seja repetível e escalável. Então, e sim, tem uma base tecnológica. Se você perceber, a maioria das startups, não todas, mas elas vão usar a tecnologia, as tecnologias digitais, para elas poderem escalar aquele negócio, crescer aquele negócio. Eu sempre gosto de usar, nas aulas, inclusive, trazer alguns exemplos de empresas, grupos que a gente conhece aqui em Fortaleza mesmo, ou no Ceará, que passaram 20, 30 anos para conseguir expandir as suas filiais, as suas unidades. E a startup é exatamente um período, vamos dizer, uma fase transitória, onde eu estou em busca de um modelo de negócios e eu sigo nessa sequência de escalar. O interessante é a gente observar que hoje se busca, né, trabalhar cada vez mais negócios inovadores, como eu falei, não só ser empresários, mas a gente ter empreendedores que vão ter como base a inovação, a criatividade, a tecnologia, e aí a gente consiga também ter a questão do impacto social, né? Então, acho que tem esse lance também existe muito essa divisão, né? Há um negócio tradicional e um negócio de impacto social. Na verdade, todos os negócios deveriam ser negócios de impacto social. Então, tem todo esse conjunto de conceitos que tem que estar mais clarificados, mais claros para as pessoas. Agora, cara, me diz uma coisa. Na tua vida de professor universitário, tá? De quem trabalha com MBA, graduação, pós-graduação, você deve ter encontrado, obviamente, diversos empreendedores. Ou então pessoas com vontade de empreender, que são duas coisas completamente distintas, tá, gente? Às vezes você tem uma vontade de empreender, mas você não materializa aquilo. Mas entenda onde que eu quero chegar. Você acredita que essas pessoas, pelo menos as que você conheceu, né? Queria um relato teu agora, né? Elas estão preparadas para essa inovação ou a inovação ainda é vista até por quem empreende com uma certa resistência, né? E em relação ao público, como é que o público fica quando você tem uma empresa bastante inovadora? Você acredita que o público, na maioria das vezes, quer saber se aquele negócio vai funcionar ou não, meio que acompanhando aquilo de longe, e depois, quando ele tem certeza que o negócio vai funcionar, aí sim ele vai também? Qual o termômetro que você me diz a respeito disso? Bacana. É interessante a gente ver esse movimento, porque eu me lembro que alguns anos atrás a gente falava assim, a inovação, nem todo mundo vai seguir a inovação. Uhum. Tem empresas que você vai ver tradicional que estão aí até hoje, né? E eu me lembro que eu usava um exemplo de uma empresa aqui que não existe mais, né? Então, ou seja, o que eu falava que era uma verdade, ou seja, nem todas as empresas vão precisar investir na inovação, né? Uhum. Vão precisar fazer diferente. Eu mordi a minha própria língua, porque eu percebi que não tem... Hoje, né, a gente pode perceber que é como se você falar qualidade hoje. Você tem que ter qualidade para, pelo menos, estar competindo no mercado de igual para igual. E no momento... não é um diferencial, não é um diferencial. Verdade é uma necessidade. É básico, né? Já está no pacote lá. Sem dúvida. Será que essa inovação não assusta, né? Essa inovação não assusta alguns usuários, né? E aí a gente tem um termo, né, que se usa muito em inovação, que é os early adopters, os usuários iniciais. Então, se você lança um produto muito novo, vai ter um determinado nicho público que vai comprar primeiro aquele produto. Então, toda a tecnologia ela vai ter um período de massificação, isso é normal, né? Com a televisão. A diferença hoje é que o tempo de massificação de uma nova tecnologia é muito rápido. Então, em relação à inovação, não tem escapatória. Todo mundo tem que buscar inovar de alguma forma. Só que quando a gente fala inovar, as pessoas pensam normalmente só em inovar em produto. Mas é inovar na comunicação, é inovar no processo, na entrega, é inovar na embalagem. Então, são diversas dimensões e a gente fica muito ligado só na inovação de oferta, que é do produto e serviço.
Mas você pode inovar, tem um modelo chamado radar de inovação, que você inova pelo menos em 12 dimensões diferentes. Legal isso. Lembrando sempre que a criatividade é o que está no âmago, na essência. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pelo fato de você ter aceitado o nosso convite, Ai, que agradeço. tá aqui hoje. E a gente já encerra então dizendo para você, meu chapa, seja um negócio digital, seja um negócio material, inovar, pense nisso e faça. Porque só pensar, irmão, aí você não fez, né? Olá, sou Moisés Santos, sou consultor de negócios, trabalho desenvolvendo empresas e sou um profundo admirador do empreendedorismo social. Empreender é colocar o seu melhor para tirar a sua ideia da cabeça e colocar em prática. Empreender é a capacidade que nós temos como homem e mulher e olhar o nosso cenário e dizer, poxa, tem tantos desafios na educação, na segurança, no contexto social. E aí, empreender é você chamar para si essa responsabilidade. Porque eu não posso fazer? Por que o transporte que eu uso no aplicativo não poderia ter sido eu, Moisés, que desenvolveu? E mais uma pergunta. Olha para o seu celular. Todas as interações que você tem durante um dia. Isso só existe há 13 anos. Steve Jobs subiu num palco da Macworld em 2007 para lançar esse primeiro smartphone. E daqui 5 anos, o que vai acontecer? Essas soluções, é você quem vai criar ou é você que vai consumir? Então, empreender é você entender que essas possibilidades estão à nossa disposição, seja em cidades pequenas, seja em bairros com limitações, está à disposição de você, que está aí do outro lado, e colocar isso em prática. E empreender é uma capacidade que está presente de Icó, Iguatu, de Limoeira, Tabuleiro, lá no Cariri. A capacidade que você tem de construir coisas, de fazer diferença no seu cenário, de olhar para aquelas possibilidades e dizer assim, por que não eu? O nosso desafio é sempre de olhar para o outro. A gente não veio para essa vida para viver no nosso quartinho isolado. A gente tem que olhar para o outro para entender que o problema que afeta o outro é um problema que eu posso ajudar a construir a solução. Mas eu digo uma coisa para os jovens que estão aí do outro lado aí, que está ali no Cariri, no Centro-Sul, que está em outro estado, olha, a capacidade de fazer diferente é sua. Você, jovem, precisa aprender a sonhar. Primeira coisa que você precisa desenvolver é a capacidade de olhar para o horizonte e dizer, eu quero isso. Olá, eu sou Flávia Chagas, economista, professora, e a minha dica é: foque nas pessoas. Esteja sempre atento ao que o seu funcionário está falando. A pessoa que está na linha de frente, que lida com o seu cliente, ele tem informações extremamente preciosas para lhe passar. Trate bem essa pessoa faz parte do negócio com você. E outra, nessa linha de atentar para as pessoas, fique muito atento ao seu cliente. O cliente hoje é o ponto focal de toda e qualquer empresa. O cliente, ele diz o que ele quer, ele sinaliza. E detalhe, não acha ruim quando o teu cliente reclama, não. O cliente que reclama, ele está te dando uma oportunidade de melhorar. Pior é aquele que vai embora e fala de você lá fora. E você jura que ele está gostando do seu negócio. Então, o ponto focal é escuta, foca nas pessoas. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso programa já vai ficando por aqui. A todos vocês que sempre nos têm dado essa excelente audiência, fica então nosso muito obrigado, gente. Mas olha, antes da gente ir embora por completo, um pequeno recado para você. Não esquece, o nosso encontro acontece sempre aqui na tela da sua TV Diário, às segundas, quartas e sextas. Eu sou Ilan Gugel e te espero na próxima, cheio de entrevistas mais do que inspiradoras para você. Te espero aqui, te encontro aqui, não vai perder, até lá.